Olá, queridos, a paz do Senhor. Novamente queria compartilhar com vocês uma palavra. Eu estou aqui na igreja, como vocês podem ver lá ao fundo. Sei que muitos de vocês estão com saudade de estar no templo, adorando, engrandecendo ao Senhor e nos fortalecendo. Mas são dias difíceis e são dias que nós precisamos nos alimentar do Senhor. Por isso, trouxe novamente uma palavra para compartilhar com você. Abra 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe os movimentos dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparte-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramada a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Queridos, eu queria compartilhar com você novamente uma palavra sobre oração. Durante toda a Bíblia, nós vemos personagens muito importantes que falaram sobre oração. E que as orações deles foram respondidas. E a questão de Ana, para você entender, era uma questão muito forte. Uma mulher que não podia ter filhos, Ana não podia ter filhos, ela era estéril. Uma mulher naquela época, ela tinha que gerar filhos, porque os filhos seriam descendentes das suas famílias. Então, seriam os filhos que iriam fazer com que essas famílias ficassem sobre a terra. Então, quanto mais filhos elas tinham, melhores eram, porque esse era o papel da mulher. Esse era um dos papéis da mulher dentro da cultura judaica, era ter filhos. E essa mulher, esse homem Eucana, o nome do marido dela, e ela era Ana, e existia outra mulher chamada Penina, que também era esposa de Eucana. E Ana não podia ter filhos. E eles sempre subiam para levar os sacrifícios em Jerusalém, sacrificar ao Senhor. E a história conta que Ana não tinha filhos. E por Ana não ter filhos, Penina acabava insultando ela, acabava ofendendo ela, falando: eu tenho filhos, você não tem, e criava uma situação muito difícil. Eucana, como amava mais Ana do que Penina, sempre tentava agradar a esposa, sempre quando ia no templo dava a porção dobrada, porque a amava mais do que a outra. Mas mesmo assim Ana, ela não se sentia completa. Ana sentia que faltava alguma coisa na vida dela. E o que ela sentia falta era de um filho. Talvez, se fosse eu e você, a gente falava: um filho? Não tem, tá bom, não precisa. Mas só que Ana, ela não conseguia aceitar aquela situação. Ela não conseguia
parar de pensar que ela queria ter filhos. E Ana se posiciona diante de Deus. Uma dessas vezes que eles sobem no templo para prestar sacrifícios ao Senhor, Ana se posiciona diante de Deus. Ana chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu desejo ter um filho. E ela diz isso e pede isso ao Senhor. Queridos, quantas vezes nós não contamos para Deus o que nós queremos? Nós achamos que Deus já sabe, nós achamos que você quer aquilo, mas que você não precisa apresentar diante de Deus. Ana se posicionou diferente. Ana disse para Deus o que ela desejava naquele momento. Ela se posicionou e orou e chorou. O texto diz que ela orou e chorou abundantemente. Ela rasgou o coração dela diante de Deus. O que você precisa se posicionar nesse dia diante do Senhor? É um medo que está dentro de você, que você precisa falar: Senhor, arranca esse medo de dentro de mim. É um medo de não ser mãe. É um medo de ser mãe e não conseguir educar os seus filhos. É um medo de você nem chegar a ser mãe e morrer por causa desse Covid e tantas coisas que têm acontecido. O que tem acontecido dentro do seu coração? E uma das coisas que mais nós vemos na oração é quando as pessoas são verdadeiras. Deus responde orações verdadeiras e sinceras. Outra coisa que essa mulher fez: muitas vezes as pessoas não vão entender a sua dor. Aqui o texto diz que Eli achou que ela estava embriagada, que ela não estava em sã consciência. Mas só que, queridos, as pessoas não precisam entender da sua dor. As pessoas não vão entender a sua dor. As pessoas sempre vão achar que você está fazendo drama. As pessoas vão achar que você está fazendo tempestade no copo d'água. Porque enquanto a pessoa não sofre isso na pele, enquanto a dor é na pele do outro, o outro nunca vai dar valor. Mas quando a circunstância é na sua vida, é na sua pele, aí é diferente. A última parte dessa mensagem que eu quero trazer para você: ela recebeu a palavra do profeta com fé e mudou a sua tristeza. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, nós recebemos uma ministração de Deus, mas nós não conseguimos tomar aquela palavra para nós. Nós não conseguimos fazer com que aquela palavra gere fé ao ponto de nós alcançarmos aquilo que nós temos pedido ao Senhor. O que você tem pedido ao Senhor nesses dias? O que você tem dito ao Senhor que você precisa de um milagre, que ninguém pode fazer nada por você a não ser o Senhor? Essa mulher, ela recebeu aquela palavra do profeta. Olha lá o último versículo que diz assim, o 18. E disse ela: acha a sua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi para o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela já não era mais triste, porque ela entendeu no seu coração que Deus ia responder a oração dela. E que pela fé ela poderia ser mãe. Você precisa de um milagre nesse dia? Como você está hoje? Deus tem um milagre para você, mas você precisa se posicionar. Você precisa saber que as pessoas não se importam muitas vezes com a dor da gente, mas que Deus se importa com a nossa dor. Deus se importa com as nossas tristezas e você pode fortalecer seu coração. Vamos orar? Querido Senhor, nos entregamos diante da presença do Senhor. Como Ana, Senhor, que manteve o seu coração firme em Ti. Como ela chorou abundantemente diante do altar do Senhor, pedindo um milagre, ela queria ser mãe. Assim, Senhor, nós pedimos ao Senhor um milagre na nossa vida, assim nós pedimos um milagre na nossa casa, assim nós pedimos um milagre na vida dos nossos filhos, assim nós pedimos um milagre na vida dos nossos esposos, assim nós pedimos um milagre, Senhor, em todas as áreas da nossa vida.
Queremos crer no Senhor e acreditar, assim como Ana creu, assim como Ana se rasgou diante do Senhor e fez aquela oração que mudou a vida dela. Assim nós queremos fazer a mesma oração que irá mudar a nossa vida, que irá mudar a nossa história, que irá mudar a trajetória da nossa vida. Senhor, nos anime em Ti e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fique com Deus.